Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Clarissa do curso de Técnico de Condomínio. A nossa matéria de hoje é sobre direito condominial. A nossa aula hoje vai abordar sobre a figura do síndico. Vamos lá, segue comigo. Vamos lá, o síndico, ele é o responsável, tanto legalmente e civilmente, pela gestão de um ou mais edifícios, ou seja, o condomínio. Ele é eleito pela uma Assembleia Geral dos condôminos, sendo responsável direto pelo condomínio, pronto para manter a ordem, a disciplina, a segurança, fazer com que o regimento interno e a convenção de condomínio sejam exercidas e aplicadas a todos, certo? Entre outras funções. No artigo 1347 do Código Civil, a gente vai, a partir dele, ter todas as especificações do que um síndico precisa fazer ou é capaz. Vamos lá, o artigo 1347 fala o seguinte: a Assembleia escolherá um síndico que poderá ser ou não um condômino para administrar o condomínio, por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se, ou seja, o síndico ele pode ser uma pessoa que mora no apartamento, naquele edifício, naquele condomínio horizontal, ou ele pode ser aquela figura que a gente chama de síndico profissional, certo? Então, como a gente fala, existem dois tipos de síndico: o síndico natural, que é aquele residente não profissional, e o síndico profissional, certo? Hoje em dia, muitos dos condomínios optam por um síndico profissional. Funções e deveres do síndico. A gente vai encontrar essas funções e deveres no artigo 1348, de novo, do Código Civil. Então, o que fala o 1348? Compete ao síndico, inciso 1º, convocar a Assembleia dos Condôminos, ou seja, lembra da Assembleia de Condomínio? A gente falou que existem assembleias ordinárias e extraordinárias. A ordinária, ela é obrigatória, uma vez ao ano, é obrigação do síndico convocar e prestar contas. Vamos dar uma olhada no inciso 2º. Representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Ou seja, é o síndico que vai representar o condomínio, seja no dia a dia daquela situação do condomínio, ou seja, quando o condomínio estiver ingressando ou recebendo ações judiciais. Inciso 3º, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Ou seja, toda vez que o condomínio for réu ou for autor de uma ação, ele precisa avisar ao condomínio dentro de uma Assembleia que está dentro de uma ação, certo? Que o condomínio está dentro de uma ação. Inciso 4º, cumprir e fazer cumprir a convenção do condomínio, o regime interno e as determinações da Assembleia, certo? Ele é o diretor de uma escola, como funcionasse o diretor de uma escola. Então, é ele que vai fazer valer todas as regras e todos os ditames do regimento interno. Parágrafo 5º, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. É dever do síndico estar ali sempre dando uma volta pelo condomínio para ver como está a situação das partes comuns, certo? Se está tudo bem organizado, se está sendo mantido da maneira correta e fazer com que isso ocorra de uma forma sem que as pessoas tenham problemas. Inciso 6º, elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Dentro da Assembleia Ordinária, é dever do síndico apresentar essas duas coisas. Primeiro, as despesas que foram feitas no ano anterior, ele precisa apresentar todos os gastos e todos os comprovantes, e ele também precisa elaborar o orçamento daquele ano de exercício dele, o que vai ser gasto, qual é a previsão com salários, com manutenções periódicas e assim por diante. Inciso 7º, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas, certo? Muitos condomínios, quando não tem o síndico profissional, tem o síndico natural, esse síndico natural ele é obrigado a fazer essa cobrança, certo? Se não tiver uma administradora também de condomínio, é o síndico que tem que fazer toda essa cobrança dos vencendos, ou dos vencidos e as multas e juros devidas. Inciso 8º, prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas, certo? Você tem aquelas
despesas que são normais, que todo mês tem, e você tem despesas extraordinárias. Às vezes aconteceu um desmoronamento, alguma coisa que não estava dentro do orçamento e que precisa ser feita para fazer com que o prédio se mantenha ou o condomínio se mantenha naquele estado. E aí o síndico precisa prestar contas do que foi gasto, do que foi feito, correto? Inciso 9, realizar o seguro da edificação. Esse seguro ele é obrigatório a todo condomínio, certo? Se o síndico não faz esse seguro do condomínio, ele é passivo de responder judicialmente por essa falha. Vamos lá, parágrafo 1º, poderá a Assembleia investir outra pessoa em lugar do síndico em poderes de representação, certo? Muitas vezes o síndico ele não pode representar porque ele trabalha ou por alguma outra questão. E aí o que você pode fazer? Você pode em Assembleia investir uma pessoa, colocar outra pessoa para representar o seu condomínio. Pode ser alguém do condomínio e pode ser uma pessoa de fora do condomínio, como alguém da gestora do condomínio. Parágrafo 2º. O síndico pode transferir a outrem total ou parcialmente os poderes de representação ou as funções administrativas mediante aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrário da convenção. Ou seja, quando a gente fala em questões legais, muitas vezes é interessante quando o síndico, como ele não tem o conhecimento jurídico, que ele contrate um advogado e esse advogado represente o condomínio, certo? Muitas vezes também o síndico ele delega parte das suas funções a uma administradora de condomínio, que faz toda a parte gerencial do condomínio, certo? A cobrança, ela faz em detalhamento toda a taxa de condomínio, quando você recebe o boletim, certo? Então, algumas situações o síndico pode sim transferir, mas isso antes ele precisa ser aprovado em assembleia. Vamos lá. Quais são as possibilidades que eu posso destituir o síndico? No artigo 1349 do Código Civil, existem as possibilidades elencadas. Então, vamos ler comigo. A Assembleia especialmente convocada para fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente poderá, pelo voto da maioria absoluta dos membros, não é maioria simples, é absoluta, é 50% mais 1, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar de forma conveniente o condomínio. Ou seja, quando o síndico ele falta com suas obrigações, os outros condôminos podem pedir uma assembleia, convocar uma assembleia para que se faça a destituição do síndico. Mas essa assembleia a gente precisa ter 50% dos votos mais 1, certo? Para poder acontecer. Vamos lá, parte administrativa, vamos falar de algumas atividades que são inerentes ao síndico. Quando a gente fala da parte administrativa, eu vou dar alguns exemplos do que o síndico pode fazer. Vamos lá, o síndico pode contratar serviços que impactem no equilíbrio das contas do condomínio, como obras de embelezamento, sem contar com a anuência prévia da Assembleia, deixar de prestar contas anualmente ou quando requisitado, reter documentos quando for deixar a sua gestão. Ou seja, se ele tem essas falhas dentro da parte administrativa, isso vai dar ensejo, vai permitir com que os outros condôminos peçam a destituição dele. Vamos lá. Com relação à inadimplência, cobrar de forma constrangedora os condôminos devedores. Ele pode cobrar, certo? Mas ele não pode humilhar, nem fazer com que aquele condômino que está devendo se sinta aviltado. Conceder descontos ao inadimplente como parte do acordo. Não cabe o síndico deixar de punir, deixar de aplicar multa, certo? Sem isso estar em assembleia. Isso daqui precisa ser votado em assembleia. Então, essa é mais uma situação que pode ocorrer para a destituição do síndico. Vamos lá. A legislação brasileira não determina a exigência do pagamento do salário do síndico, nem quanto ganha o síndico. Isso vai depender muito do que está dentro da convenção de condomínio, certo? A sua convenção de condomínio, ou a convenção de condomínio que existe naquele lugar, ele vai determinar a questão de como vai ser feita a eleição do síndico e se aquele síndico ele vai perceber alguma remuneração para exercer essa função, certo? Então, o Código Civil não dita nada, mas dentro da Convenção de Condomínio
deve ter. Da mesma forma, o Código Civil não avisa, não fala se o subsíndico vai ter salário ou não, certo? Normalmente, o que se define é a isenção de parte da taxa de condomínio ou toda a parte de condomínio, certo? A convenção que define se o condomínio fornecerá algum tipo de remuneração ou benefício ao síndico, certo? Então, depende muito do que está escrito dentro da convenção do condomínio. E essa questão só poderá entrar em vigor se for discutida e aprovada em Assembleia Geral, certo? Então, essa questão de aumentar os valores percebidos pelo síndico ou diminuir precisa estar dentro da convenção ou precisa ser votada em Assembleia Geral. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Até a próxima!